E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Bom, eu queria falar hoje sobre a partida direta com reversão, utilizando aí, a lógica ladder, a linguagem de programação ladder, que é a mais comum aí para controladores lógicos programáveis, para CLPs, a linguagem mais utilizada aí pelo pessoal de elétrica, instrumentação, automação industrial. Basicamente, eu queria mostrar que um circuito simples já é um circuito pronto. A gente vai falar um pouquinho sobre a lógica e mostrar a simulação. Bom, para fazer essa simulação eu vou usar o CAD-Simo ou CAD-Simu, esse software na versão 3.0, ele é gratuito, para a gente logar a gente tem uma senha, que é 4962. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser baixar, esse simulador, para você tanto simular quanto fazer aí desenhos de diagramas de potência, de comando aí, de acionamentos e algumas coisas também legais, básicas, mas que dá para fazer algumas coisas de automação. Bom, já vou abrir aqui o circuito, basicamente nós temos aqui o CLP do lado direito, o CLP logo, é um CLP da Siemens. Basicamente aqui no CAD-Simo, por não ser um software aí profissional de programação e construção de lógicas de CLP, é basicamente um ícone ilustrativo aqui, onde a gente vai ligar botões, chaves, contatos, também bobinas de contatores, lâmpadas, dispositivos de entrada e saída. Nesse caso, o logo, aqui, a gente busca aqui na biblioteca, aqui nessa barra superior, a gente vem aqui em Input, Output, e ele, esse módulo lógico, ele está aqui, essa ferramenta aqui. A gente tem o outro também, que é uma outra versão, que é o S7200 também, um outro CLP da Siemens. Bom, então a gente pegou esse CLP, nós colocamos um botão fechado, uma botoeira, na verdade, uma botoeira fechada, fazendo o papel de desliga, ligada na entrada digital I1. Utilizamos um botão normalmente aberto, N-Open, aqui simbolizado por BH, que é basicamente um botão, deixa eu aproximar aqui para ficar melhor, um botão liga o motor no sentido horário, que eu chamei de BH. Um outro botão, ou também chamado de botoeira, o botão liga no sentido anti-horário, um botão normalmente aberto, e o contato do relé térmico, de sobrecarga ligado na entrada I4. Esse CLP aqui, da simulação, ele tem 8 entradas, todas entradas digitais, nós estamos utilizando 4. Recapitulando, uma entrada para o botão desliga, uma entrada para o botão liga no sentido horário, uma outra entrada e 2 para o botão liga no sentido anti-horário e a quarta entrada e 4 do contato de falha do relé térmico de sobrecarga. A alimentação aqui, ela pode ser fase ou fase neutra, aqui na simulação, tanto faz. Eu não fiz o teste aqui com DC, com positivo e negativo. Eu coloquei fase neutra, coloquei um disjuntor termomagnético, para proteção, do nosso circuito de comando, aqui do CLP. Na parte inferior, nós temos 4 saídas digitais, representadas por saídas a relé, saídas a relé com contato seco, contato sem energia. Por isso que a gente pegou uma fase aqui de cima, uma das fases, e derivou aqui para baixo para alimentarmos as entradas dos dois contatos, a saída Q1 e Q2. Lembrando que, como a Siemens é um fabricante alemão, de CLPs e controladores e dispositivos tecnológicos, mais voltado para automação e muitas outras áreas, nós utilizamos o termo Q, para saída. Normalmente fabricantes europeus usam o termo Q. O termo I é padrão, tanto para fabricantes de controladores europeus quanto americanos, japoneses, chineses. O pessoal usa esse padrão I, e a saída normalmente é O, que vem de out, de output.
Bom, falando aqui especificamente da nossa lógica, a gente tem mais de uma forma de criá-la, né? Aqui no CAD/CIM. A lógica que nós estamos utilizando é, né, uma lógica ladder, né, uma linguagem de contatos, que é basicamente um diagrama de contatos elétricos. Ao invés de ser na vertical, ele é disposto na horizontal. Para construí-lo, eu usei, né, a alimentação positiva e negativa. Você pode vir aqui, ó, em Cables e Connection e, né, nós temos aqui as alimentações. A gente tem o fio de fase, o fio de neutro, o fio de proteção. Eu basicamente utilizei aqui, ó, o fio positivo e o fio negativo. E o nome, né, dos meus contatos, dos meus elementos, tanto contatos quanto bobinas, eu coloquei o mesmo nome, né, das entradas e saídas que eu utilizei aqui no CLP. Isso facilita porque, né, nos possibilita não utilizar a tabela, né? Aqui a gente tem as tabelas de I/O, a tabela de entrada, né, e a tabela de saída. Se a gente quiser colocar outros nomes, a gente pode utilizar aquela tabela lá. Para facilitar, eu usei os próprios nomes, I1, I2, I3 e I4, as 4 entradas e a saída Q1 e Q2. Então, desta forma, né, energizando essas entradas e saídas, nós teremos o status, né, desse nível lógico, nessa lógica aqui em ladder. Então, basicamente, vou aproximar aqui, né, para a gente analisar só a lógica ladder. Nós temos aqui um contato aberto, né, normalmente aberto aqui na lógica ladder, que é representado, né, pelo endereço aqui I1. No endereço I1, se a gente observar, nós temos ligado a botoeira desliga. Mas como a botoeira desliga por segurança, ela fisicamente é normalmente fechada, né? Nós estamos jogando aqui uma alimentação, vale reforçar que nesse caso da simulação, né, aqui no CAD/CIMU, ele aceita fase, aceita positivo, né, como nível lógico 1 aqui nas entradas, né? Mas lá numa aplicação prática, nós temos que especificar o tipo de entrada e o tipo de saída. Nesse caso aqui, seriam entradas de 220, se a gente considerar fase, 380 volts. Quando nós temos no sistema fase 380, fase neutro, nós teremos 220. Então, eu vou pegar aqui a fase e vou jogá-la nas entradas. Então, quando nós não tivermos sinal nas entradas, nós teremos nível lógico 0. Se nós tivermos 220, né, através dessa fase aplicada nas entradas, o CLP irá ler como nível lógico 1. Né? Mas na prática, né, nós normalmente especificamos aí as entradas, que pode ser 24 volts CC, né, extra baixa tensão, muito utilizado aí, né, em aplicações industriais. A gente tem as próprias entradas CA, né, 220, 127, temos entradas de 48 volts CC, temos de 24 CA. Então, né, nós temos aí muitas opções, vai depender do CLP, né, do fabricante que a gente está utilizando, e nós, como projetistas, no momento de desenvolvimento, vamos especificar as entradas e também as saídas, que nesse caso aqui são saídas a relé, né? Como nós estamos chaveando 220, os dois contadores físicos lá, né, terão as suas bobinas em 220 volts CA. Bom, voltando aqui para a lógica, então basicamente nós temos um contato aberto. Como a nossa botoeira está mandando nível lógico 1, esse contato vai estar fechado, né, em condições normais. Temos um contato aberto da entrada I2, e a entrada I2, né, é o botão liga no sentido horário. A entrada I3 é o botão liga no sentido anti-horário, e a entrada I4 é basicamente o contato de falha do relé térmico de sobrecarga. Voltando aqui para a nossa lógica, então o contato I4 é o nosso contato de falha, né? Nós usamos ele tanto na linha de acionamento do motor em horário, quanto na linha de acionamento do motor anti-horário. Nós poderíamos ter colocado esse contato aqui, ó, depois do botão desliga, daí nós utilizaríamos ele apenas uma vez.
E temos também os contatos de intertravamento, são contatos lógicos, né? Lembrando que a gente pode ter contatos físicos também para questões de redundância e criar intertravamento entre os dois acionamentos aqui dos dois contatores. Né? Por que isso? Porque o contator, né, ele deve ser ligado de forma individual na partida com reversão. Né? Lembrando que para inverter o sentido de rotação do motor, nós invertemos as fases. Então, se nós acionarmos as duas bobinas ao mesmo tempo, nós fecharemos um curto, né, entre duas fases. Então, para garantir que os contatores não serão ligados ao mesmo tempo, a gente cria esse intertravamento. Se Q2 estiver ligado, né, esse contato estará aberto, inibindo o acionamento de Q1. E vice-versa, né, se Q1 estiver ligado, nós inibimos o acionamento de Q2. E aqui para fechar o nosso selo de Q1, lembrando que os botões são botões, né, com retorno automático, sem retenção, né, que é o mais comum aí em aplicações industriais. Se nós colocarmos aqui para simular, né, a gente simula aqui nesse botão, né, Simulation, aqui na setinha verde, e para isso a gente tem que energizar o nosso disjuntor, né, eu energizei o disjuntor DT2, um disjuntor termomagnético. Vejamos que a gente já tem o status das entradas e saídas aqui, né? Então isso facilita até para a gente testar, né? Se eu apertar aqui o botão desliga, a entrada I1 vai ficar em 0. Se eu apertar o botão liga horário, a entrada I2 vai ficar em nível lógico 1. Se eu apertar o botão liga anti-horário, a entrada I3 vai ficar em nível lógico 1. Então a gente pode testar aqui as entradas. Bom, outra coisa que você pode fazer também, que eu fiz aqui, foi colocar aqui, né, esses ícones mais animados aqui dos botões, né? Se você colocar o mesmo tag, né, a mesma descrição, eu coloquei traço BH para um, traço BA para o outro e traço BD para o botão desliga. Vejamos que nós temos aqui os mesmos nomes, né? Traço BD, traço BH e traço BA. Dessa forma, né, facilita aqui, né, na hora de fazer a simulação. Se eu apertar esse botão BD, é como se eu estivesse acionando lá em cima o meu botão BD. É o mesmo, né? Se eu apertar BA, o motor vai girar, né, como se eu estivesse apertando o contato aqui, o botão BA aqui ligado à entrada I3. Então, né, apertando, acionando aqui o meu botão liga no sentido anti-horário, o meu motor rodou no sentido anti-horário. Eu coloquei aqui o circuito de potência, eu nem estou entrando muito em contato, em detalhes, né, porque o circuito de potência, né, foi colocado aqui de forma externa, né, só para a gente poder visualizar aqui de uma forma geral o motor rodando, né? Se eu fizer o processo novamente, ele estava desligado porque eu não tinha habilitado aqui o meu disjuntor termomagnético, né? Então, se eu voltar aqui do zero, não sei se a imagem está bem nítida aqui, né, porque eu dei um zoom out aqui para a gente poder visualizar todos os elementos. Voltando aqui, eu vou simular. Vou ligar o meu disjuntor termomagnético para energizar o CLP e vou energizar meu diagrama de potência. Ao acionar o botão liga no sentido horário, né, que eu vou fazer? Eu basicamente liguei o meu motor no sentido horário, fazendo com que a bobina, né, aqui a saída da minha lógica ladder fosse para nível lógico 1. Né, o relé fechou, jogou 220 aqui e o meu contator K1 ligou, fazendo o motor ligar no sentido horário. Se eu tentar ligá-lo nesse momento no sentido anti-horário, o motor não é acionado. Por que isso acontece? Porque esse contato aqui, que é o contato da bobina Q1, né, está verdadeiro. Ele estando verdadeiro, como é um contato fechado, ele estará aberto. Ele estará com um nível lógico oposto, né, da condição de repouso. Nesse caso, aberto. Para que eu ligue no outro sentido, eu tenho que vir aqui, apertar o botão desliga. Meu motor vai desligar. Apertando o botão desliga, que é esse botão I1, eu cortei o meu selo, né, e agora sim eu posso ligar no sentido anti-horário. Aqui ligando no sentido anti-horário, a bobina Q2 liga,
o selo vai mantê-lo ligado. Ao desacionar o botão, consequentemente o motor está rodando no sentido contrário aqui, no sentido anti-horário, certo? A gente pode aproximar aqui, ó, para melhorar, né, essa questão de visualizar melhor a nossa lógica, né? Aqui fica melhor. Se eu apertar então o botão desliga, a entrada I1 vai ficar falsa e vai derrubar, independente, né, se eu estou acionado no sentido horário ou no sentido anti-horário. Ao apertar o BH, que é o botão liga no sentido horário, eu ligo Q1 se mantém selado por aqui, né? Nesse caso, inibindo o acionamento de Q2. Se eu tentar acionar aqui o botão anti-horário, esse contato aqui de Q1, né, está intertravando, garantindo que Q2 não ligue, né? Vou desligar através de I1, né, o acionamento horário e ligá-lo no acionamento anti-horário. Da mesma forma, ele ficará selado por Q2, um selo aqui. Notem que a lógica de acionamento horário é basicamente a mesma de acionamento anti-horário. Nós temos aqui, por fim, né, o contato I4, né, da entrada I4, que é o meu relé térmico de sobrecarga. Se eu vier aqui na minha potência, o motor está rodando no sentido anti-horário, e clicar aqui em cima do relé térmico, basicamente esse contato vai abrir, vai jogar nível lógico 0 na entrada I4, e a entrada I4, como está nas duas linhas, né, independente se está num sentido ou no outro, ela vai voltar para o repouso, ficando falso, né, ou ficando aqui aberto, como é um contato normalmente aberto, derrubando o meu acionamento. Se eu acionar tanto para um lado quanto para o outro aqui no botão, nós não conseguiremos, né, acionar aí o meu motor, porque o meu relé térmico estará em falha. Eu terei que dar um clique aqui simulando que eu resetei o meu relé térmico, né, e garantir que a falha foi extinta, possibilitando o acionamento novamente aqui, né, do nosso motor. Ok? Por fim, então, vale reforçar que as entradas digitais de um CLP aí comercial, elas dependerão aí da especificação, né, do projetista. Aí pode ser um sinal de 24 CC, de 24 CA, 127 CA, 220 CA, né, os valores aí de tensão de entrada mais típicos, né? Esses sinais também podem ser de nível lógico 1, ou também podem ser ground, podem ser referência, né? A gente chama de entrada PNP ou entrada NPN. Da mesma forma, a saída de um CLP, ela pode ser, né, uma saída de relés, como esse caso aqui. A gente pode ter também relés, só que com um sinal de tensão já interno, né? O relé vai chavear em 220, 127, 24. Nós podemos ter também saídas a transistor, né, chaveando aí normalmente 24 volts. Essa saída pode ser do tipo PNP ou NPN, né, e também podemos ter saídas com sinal CA, utilizando aí normalmente triacs, né, para chavear aí sinais alternados, sinais de tensão alternados. Esse tipo de saída normalmente é chamado de saída relé de estado sólido. Lembrando que é muito importante verificar a especificação das entradas e saídas, né, dependendo aí da aplicação, para verificar se as suas entradas e suas saídas estão adequadas, né, ou para que você especifique as entradas e saídas, né, especificando um CLP, nesse caso aqui um CLP compacto, onde a gente já tem tudo nele, né, tem fonte de alimentação, tem as entradas, tem saída, né, normalmente os CLPs que comunicam em rede já tem um módulo de rede integrados, mas nos CLPs também modulares, para que a gente possa especificar os cartões de entrada e saída de forma correta, adequadamente aí para os nossos para as nossas I/Os, né, para as entradas, né, sensores, botões, chaves, dispositivos no geral, e para as nossas saídas, normalmente os elementos finais de controle aí, né, as bobinas, as solenoides, lâmpadas, sirenes, etc. Bom, esse foi aí
Essa foi uma simulação simples aí, básica, né, de uma partida direta com reversão, usando a lógica ladder aí, para que você que está estudando, iniciou os seus estudos aí em comandos e em automação, né, está explorando, iniciando aí seus estudos em lógica ladder, possa poder aí também dar passos mais avançados e fazer coisas, né, talvez mais sofisticadas, mais incrementadas. Tá bom? Esse vídeo foi só um vídeo de exemplo, mostrando aí o básico, né? E dá para fazer bastante coisa aqui no CAD Simu, né? Que você pode aí aplicar aí muitos recursos que existem aqui. Existem ferramentas até de recursos de pneumática, relés, bobinas, lâmpadas, né? Para a gente poder simular e verificar aí o funcionamento, né? Dessas lógicas aí, tanto de contatos quanto no ladder também. Vale reforçar que o CAD Simu também tem ferramentas de programação em bloco, né? Se a gente vier basicamente aqui nessa ferramenta aqui, ó, de blocos, tá simulando, tem que tirar aqui da simulação. Aí a gente vem aqui em cima dessa ferramenta, ó, Logic, a gente consegue também criar lógicas com blocos, né? Os blocos que a gente trabalha lá em eletrônica digital, lógica END, lógica OR, né, lógica NOT, né, lógica XOR, tem blocos de temporização, de pulso e muitos outros. Ok? Muito obrigado aí pela atenção, valeu, até a próxima. Um abraço.